Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte da Rádio Rural de Natal, 91.9 FM, a Sintonia do Bem. E a você, que nos acompanha através das demais emissoras de rádio que retransmite o nosso programa. Ovelhas, como Cristo, bom pastor, edificas a igreja. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Neste domingo da Ascensão do Senhor, na nossa liturgia, é proclamada a conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 16, versículo de 15 a 20. Assim, narra São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No domingo da Ascensão do Senhor, na igreja também é celebrado o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Nos Atos dos Apóstolos, o Senhor nos fala: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Com estas palavras, Jesus despede-se dos apóstolos e imediatamente depois, São Lucas acrescenta que Jesus se elevou à vista deles e uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. E é isto que nós chamamos ascensão. É o mistério da ascensão de Jesus, que é celebrado neste domingo. Mas o que pretende nos dizer a palavra de Deus
e a liturgia ao afirmar que Jesus elevou-se. Na Sagrada Escritura, especialmente no Antigo Testamento, o verbo elevar é usado para se referir à tomada de posse da realeza. Portanto, a ascensão de Cristo significa que o Filho de Deus, que fora crucificado, ressuscitou, subiu ao céu, elevou-se e tomou posse de sua realeza divina sobre o mundo inteiro. Elevando-se, Cristo revela de modo inequívoco a sua divindade. Volta para o céu, de onde veio, ou seja, retorna para Deus, depois de ter cumprido a sua missão aqui na terra. E ao subir ao céu, Cristo elevou com ele os justos até então falecidos, como também elevou nossa humanidade até Deus. Fomos elevados, a nossa humanidade foi transfigurada, divinizada, mostrando o nosso destino que se tornou eterno. A ascensão revela a altíssima vocação de cada pessoa humana. Cada um de nós é chamado a viver a vida eterna no reino de Deus, o reino de amor, de luz e de paz. No relato da ascensão, que São Lucas faz nos Atos dos Apóstolos, uma pergunta dirigida a seus discípulos ressoa ainda hoje para cada um de nós. E a pergunta é esta: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Na resposta a esta pergunta está contida a verdade fundamental sobre a nossa vida e sobre o nosso destino. Conforme relata São Lucas nos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos tentaram conversar com o Cristo ressuscitado sobre a questão da reconstrução do reino terrestre de Israel, o Senhor elevou-se ao céu à vista deles, e uma nuvem encobriu o Senhor e ofuscou o olhar de seus discípulos. A presença da nuvem que ofuscou o olhar dos discípulos evoca uma antiga imagem da teologia do Antigo Testamento e insere a narração da ascensão na história do povo de Israel. Lembramos que na história de Israel, da nuvem do Sinai, da nuvem acima da tenda da aliança do deserto, até a nuvem luminosa no Monte da Transfiguração. A nuvem tem esse significado profundo na experiência espiritual do povo de Israel. A nuvem é algo que mantém um mistério. Ao apresentar o Senhor envolvido na nuvem, São Lucas evoca o mesmo mistério expresso pelo simbolismo do sentar-se à direita de Deus. Em Cristo que subiu ao céu, o ser humano entrou de modo inaudito e novo na intimidade de Deus. O ser humano encontra desde já e para sempre espaço em Deus. E a palavra céu não indica um lugar acima das estrelas, não indica o firmamento celeste, mas algo muito mais profundo e sublime. Do ponto de vista teológico, a palavra céu indica o próprio Cristo. Indica Deus, a pessoa divina que acolhe plenamente para sempre a humanidade. São Lucas fala que eles estavam com os olhos fixos no céu, para onde Jesus se afastava. Estavam, portanto, fixando ao céu, o olhar voltado para o céu, porque acompanhavam com o olhar Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, que foi elevado ao céu. Naquele momento em que nosso Senhor se elevou ao céu, abriu-se um horizonte infinito para cada um de nós. Não somos destinados a perecer aqui na terra, caminhamos para o céu. Este é o ponto de chegada definitiva da nossa peregrinação neste mundo. Somos chamados, permanecendo na terra, a fixar o nosso olhar para o céu, a orientar o nosso pensamento para Deus, a orientar nossa atenção e o nosso coração para o mistério inefável de Deus. Somos chamados a olhar na direção da realidade divina, para a qual somos orientados desde a criação. Em Deus está contido o sentido definitivo de nossa vida. Por isso que o nosso olhar deve estar sempre voltado para Ele. São Paulo, na carta aos Efésios, que também é proclamada na liturgia do domingo da Ascensão do Senhor, nos mostra que Deus nos concedeu um espírito de sabedoria
para que nos revele e abra o nosso coração à sua luz, para sabermos qual a esperança que seu chamamento nos dá, qual a riqueza de glória contém a herança que ele nos reserva entre os santos e como é extraordinariamente grande o seu poder em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e a sua força poderosa. Crer significa abandonar-se em Deus, confiar o nosso destino nas mãos do Senhor. Crer significa estabelecer um vínculo muito pessoal com o nosso Criador e Redentor, em virtude do Espírito Santo, e fazer com que este vínculo seja o fundamento de toda a nossa vida. No Evangelho segundo Marcos, em consonância com a mensagem da leitura dos Atos, Jesus diz aos discípulos: ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. A festa da Ascensão nos impele a comunicação, a sair para ir ao encontro das pessoas, para comunicar, para anunciar a boa nova, para anunciar o Evangelho. Por isso, a iniciativa querida pelo Concílio Vaticano II de celebrar no dia da Ascensão do Senhor também um Dia Mundial das Comunicações Sociais. E neste ano, nós celebramos o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais, com o tema Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração para uma comunicação plenamente humana. Em sua mensagem para este Dia das Comunicações Sociais, o Papa Francisco discute os impactos e os desafios éticos trazidos pela inteligência artificial na comunicação e na sociedade e nos convoca a ponderar sobre o papel da inteligência artificial e a influência da inteligência artificial em nossa compreensão do mundo e na forma como nos comunicamos. O Papa enfatiza a necessidade de uma sabedoria do coração para guiar o uso ético e humano dessas tecnologias, desse sistema de inteligência artificial, destacando os riscos associados, como a desinformação, as fake news, a manipulação, como a deepfake, e a importância de regulamentações éticas da inteligência artificial, em vista da promoção da dignidade do ser humano e da construção do bem comum. A sabedoria do coração, como propõe o Papa Francisco, deve orientar a utilização dessas tecnologias, desse sistema de inteligência artificial, de maneira que priorize a integridade humana, a compaixão e a verdade, em vez de se deixar levar apenas pela eficiência tecnológica ou pela maximização dos lucros. Ide pelo mundo evangelizar, de cima dos telhados proclamar. Não vai ser sempre assim, a dor vai ter um fim. Este mundo tem um filho e tem um pai. Ide pelo mundo evangelizar, de cima dos telhados proclamar. Não vai ser sempre assim, a dor vai ter um fim. Este mundo tem um filho e tem um pai. O Espírito dos dois vos acompanhará, com sabedoria proclamai, de um jeito novo procurai, meu povo, de um jeito novo evangelizar. Ide pelo mundo evangelizar, de cima dos telhados proclamai. Não vai ser sempre assim, a dor vai ter um fim. Este mundo tem um filho e tem um pai. Não vai ser sempre assim, a dor vai ter um fim. Este mundo tem um filho e tem um pai. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Na sua mensagem para o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa Francisco aborda a influência crescente da inteligência artificial na comunicação e na sociedade. Ele reflete sobre como essas tecnologias
afetam a humanidade e levantam questões fundamentais sobre a natureza humana e o futuro. O Papa propõe uma sabedoria do coração para orientar a utilização dessas tecnologias de maneira ética e humana. Ele discute os perigos da inteligência artificial, como a desinformação e a manipulação, e a necessidade de regulamentações éticas e transparência. A mensagem do Papa Francisco enfatiza a necessidade de integrar uma sabedoria do coração no uso da inteligência artificial, visando uma comunicação que respeite a dignidade humana e seja enriquecedora e inclusiva. Essa sabedoria do coração, conforme proposto pelo Papa, envolve olhar para as tecnologias e interações de uma maneira que prioriza a integridade humana, a compaixão e a verdade, em vez de se deixar levar apenas pela eficiência tecnológica ou pela maximização de lucros. O Papa alerta para os riscos de uma tecnologia que pode ser usada para manipular informações e perpetuar desinformações, destacando a importância de uma abordagem que valoriza a transparência, a ética e a responsabilidade. O Papa apela para uma regulação internacional, propõe que seja feita uma regulação internacional que possa garantir que a tecnologia seja usada de maneira justa, de maneira ética e que não contribua para a desigualdade ou a exclusão. Essencialmente, a proposta do Papa Francisco é para que todos, desenvolvedores, usuários e reguladores da tecnologia, reflitam sobre como suas ações e as ferramentas que criam ou utilizam podem afetar a humanidade. O Papa pede um novo tipo de engajamento com a tecnologia, um que seja fundamentado na sabedoria espiritual e no entendimento profundo dos valores humanos, para que possamos construir uma sociedade que não só tolera, mas celebra a rica tapeçaria da experiência humana. Este chamado é um convite para que todos trabalhem juntos, a fim de garantir que as inovações tecnológicas sejam aliadas da comunicação humana autêntica, não obstáculos a ela, e que promovam um diálogo verdadeiro e aberto, em vez de polarização e isolamento. Ao cultivar essa sabedoria do coração, a sociedade pode esperar não apenas avançar tecnologicamente, mas também crescer a humanidade e empatia, criando um futuro onde a tecnologia sirva para unir as pessoas e não para dividi-las. Assim nos fala o Papa Francisco: cabe a nós questionar-nos sobre o progresso teórico e a utilização prática destes novos instrumentos de comunicação e conhecimento. As suas grandes possibilidades de bem são acompanhadas pelo risco de que tudo se transforme num cálculo abstrato que reduz as pessoas a dados, o pensamento a um esquema, a experiência a um caso, o bem ao lucro, com risco, sobretudo, de que se acabe por negar a singularidade de cada pessoa e da sua história, dissolvendo a realidade concreta numa série de dados estatísticos. Papa Francisco também destaca a importância do jornalismo profissional e a necessidade de preservar a humanidade em face da revolução digital. Comunicar com o coração, portanto, é humanizar esse rico instrumento que hoje nós dispomos, inteligência artificial, na comunicação, no anúncio, especialmente quando se fala da igreja, no anúncio do Evangelho. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que Me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus,
Dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.